Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade esse bilhete? Sim, é verdade. E hoje eu vejo quantas coisas eu teria evitado na minha vida se eu tivesse tido acesso. Acesso não, porque eu creio que a maioria de nós temos acesso. Quem não tem uma Bíblia ou nunca teve uma Bíblia aberta dentro da casa dos seus pais, aberta no Salmo 91? Quem nunca? E ninguém mexia, aquela Bíblia ficava lá assim, né, aberta na página, e ninguém lia, só ficava lá. E quem me dera se eu tivesse tido a curiosidade de um dia ter mergulhado e meditado nas Escrituras, assim como eu faço hoje. Graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra, apaixonada por Jesus. E hoje eu não sei como eu pude viver tanto tempo longe dessa palavra, longe dessa verdade, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é verdade, porque depois que eu conheci Jesus, eu conheci a vida. Não era sobre isso, mas hoje eu tô terminando de meditar no livro de Levítico, de estudar esse livro incrível, que quando eu li o livro de Levítico pela primeira vez, eu não tive tanto aprendizado e tantas lições. Eu acho que as palavras nunca saltaram aos meus olhos como saltou dessa vez. E eu sou uma pessoa que eu já fui de religião de matriz africana, eu já fui da Umbanda, eu já fui do Candomblé. Quando eu tinha 22 anos, se eu não me engano, 23, eu fui a nível de curiosidade, eu fui visitar, porque tinham pessoas da minha família que frequentavam, e eu fui lá. E nessa do ir apenas por curiosidade, eu acabei sendo chamada, né, pela dona lá do terreiro, pela mãe de santo. Ela me olhou na assistência e disse que eu também tinha um dom mediúnico e que eu deveria entrar na corrente. E nisso, quando ela me chama para dentro da corrente, eu lembro que tudo ficou preto, eu lembro que ela me girou e tudo ficou preto, assim. E aí, quando eu voltei, disseram que eu tinha incorporado uma baiana, falaram o nome dela, que ela era minha guia de frente, de cabeça, que eu tinha que alimentar ela, cuidar dela, e por fim, foi assim. Eu achava aquilo tudo muito glamuroso, muito charmoso, aquelas vestes, né? Aquele batuque. Eu era uma pessoa que gostava muito de samba, de pagode, então eu estava muito envolvida por aquele som do atabaque. E eu acabei entrando na religião. Então, eu e algumas pessoas da minha família, nós frequentamos esse primeiro terreiro. Eu não lembro ao certo quanto tempo nós ficamos lá, devido a alguma adversidade, alguma circunstância, não sei ao certo agora, não me recordo. Nós saímos desse primeiro terreiro e até aí, ok, tudo bem, ficamos um tempo afastadas desse lugar. E passou muitos anos e eu fui tocar minha vida. E aconteceu de conhecermos um outro lugar. Eu já estava um pouco resistente, porque eu já sentia no meu coração que eu não queria aquilo, porque era algo que me privava de fazer outras coisas, de ter uma vida social, de ter dias assim para eu poder ficar na minha casa. Tinha dias que tinha que ir para aquele lugar para poder fazer limpeza e ficar lá o dia inteiro. Então era algo cansativo, exaustivo, que demandava muito. Eu lembro que nesse segundo eu estava fazendo faculdade, mas eu gostava de sair, de ir para balada, de estar com os meus amigos, e isso também me impedia. Então, por fim, aconteceu também uma outra situação nesse terreiro. E essa pessoa da minha família viu a situação. Eu não estava no dia da gira, mas ela relatou de que nesse dia eles tiraram algo de um... Era como se tivesse um buraco debaixo de uma cadeira, esse buraco ficava tampado. E aí, num dado momento, eles tiraram essa cadeira, abriram esse buraco e começaram a invocar o demônio mesmo, Satanás, o diabo. E começaram a chamar, e diz que levantou um cheiro de enxofre lá, e foi uma coisa tenebrosa. Eu não estava lá, mas isso é relatos de quem estava lá. É uma pessoa da minha confiança. Então, depois desse dia também, não vamos mais frequentar esse lugar. Passamos mais um tempo longe de terreiro, e eu dando glória a Deus, porque eu já não aguentava mais. E até que, por fim, passou um certo tempo. Aí foi quando nós fomos para o Candomblé. E quando chegou nesse terreiro do Candomblé,
A mãe de santo disse para minha mãe que eu precisava raspar a cabeça, que eu precisava fazer o santo, porque senão eu iria morrer. E a minha mãe, crendo, né, acreditando naquela pessoa, também na religião, a minha mãe me entregou nesse terreiro. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu tinha um cabelo liso, assim, eu alisava, então meu cabelo era liso, escorrido, comprido. E eu lembro que quando falaram que eu ia ter que fazer isso, eu fiquei desacreditada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me cuidar. E eu cuidava do meu cabelo com muito zelo, muito carinho. Claro que eu era escrava, né, de escova, prancha, essas coisas, mas eu cuidava porque era o meu cabelo. E eu lembro que eu fiquei assim arrasada, eu chorei muito, eu falava pros meus amigos, eu não acredito, eu vou ficar careca, eu vou raspar a cabeça. E por fim eu não tive como negociar, porque eu já tava ali a minha autoridade maior, que é a minha mãe, eu não tinha como retroceder. E eu entendo hoje ela como mãe. E por fim, eu fiquei nesse lugar, eles rasparam a minha cabeça, eles cortaram a minha cabeça, bem no centro, aqui assim. Eles também fizeram cortes aqui no meu peito, fizeram cortes nas costas, não lembro se fizeram nas mãos, mas eu lembro que nos pés fizeram, no peito do pé. Mataram um bicho na minha cabeça, amarraram cordas em mim, que eles chamavam de contra-egum, que era contra os espíritos ruins, para não se aproximarem de mim, porque eu estava muito aberta, né, pelo fato de estar fazendo santo, eu estava aberta, então isso era para me proteger dos espíritos que não tinham autorização para entrar no meu corpo, vamos dizer assim. Então, colocaram também algumas guias no meu pescoço, também umas cordas em mim, me vestiram uma roupa e me colocaram no quarto onde eu tinha que dormir no chão, tinha uma esteira nesse chão. Eu lembro vagamente assim do que aconteceu e eu lembro que eu também tinha que comer com as mãos numa louça específica, então eu não podia usar talher, só podia usar uma louça que eu não sei o nome. Eu não podia olhar nos olhos das pessoas, eu tinha que andar de cabeça baixa e curvada. Então eu falei, eu me senti realmente naquele dia como se eu tivesse sido escravizada. Eu me senti como uma escrava num cativeiro, presa lá, amarrada, mas eles diziam, né, que você morre pro santo nascer. E eu me lembro que eu fiquei acho que 3 dias nesse quarto, onde daí, acho que eu não lembro se eu tomei banho, isso eu não me lembro, mas eu lembro que daí chegavam lá e passavam a comida, assim, pra eu comer, eu não podia sentar na mesa, eu tinha que sentar num banquinho, eu tinha que estar sempre abaixo das pessoas, uma situação de humilhação mesmo, assim, sabe? Eu me senti completamente humilhada, foi assim que eu me senti, humilhada. E aí, por fim, passei lá os dias nesse quartinho, passou os dias, saí de lá, fui pra minha casa. Eu tinha que andar cheia de roupa, ainda bem que era inverno, então tampava todas aquelas guias, aquelas cordas, aquelas coisas que tinham em mim. Mas ainda assim na casa, né, na minha casa, eu tinha que dormir no chão, continuar comendo daquela mesma forma. E passei alguns dias assim, indo pro trabalho daquele jeito, pra faculdade com vergonha de estar careca, usando lenço. Mesmo todo mundo falando que eu tava linda, eu tava me sentindo horrorosa, péssima, faltava algo em mim. E aí eu me lembro que eu fui pra faculdade, tudo, eu andava muito envergonhada. Eu lembro que eu andava de cabeça baixa na rua. Eu não queria que as pessoas me olhassem. Eu tive uma rede de apoio, eu tive pessoas ali à minha volta que falaram muitas coisas comigo, mas ainda assim eu não me sentia confortável naquela situação. E eu passei por tudo isso por quê? Porque eu não conhecia a verdade. E depois de um tempo, eu e as pessoas da minha família também saímos desse outro terreiro, porque era tudo mentira, nós estávamos sendo enganados, ludibriados, onde também a mãe colocou dinheiro nisso, né, porque você sabe que tem que pagar algumas coisas, e assim nós fomos realmente enganados, né. Eu não morri, né, falaram que eu ia morrer, e eu fiz, mas ainda assim não foi porque eu fiz aquele ritual que eu não morri. Eu não morri porque existe um Deus que me deu a vida, porque existe um Deus maravilhoso, um Jesus que me salvou.
foi pelo sangue dele. Então não foi por causa de trabalho feito, de coisa arada, nada disso, nada. Não foi nada disso, é porque eu tenho um Deus maravilhoso, um Jesus lindo. E eu me emociono porque se não fosse Jesus hoje eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus eu não viveria tudo que eu vivo hoje. E Jesus é lindo e as pessoas precisam conhecer. Mas o que eu quero dizer é que se eu tivesse conhecido a verdade da palavra, eu e a minha família, nós não teríamos passado por isso. Porque no livro de Levítico, ele diz em algumas passagens, no capítulo 19, no versículo 26, ele diz: não procurem adivinhar o futuro. E o que as pessoas fazem? Elas vão nesses lugares, nesses terreiros, em cartomantes, para querer saber de algo que é só Deus que escreveu. É só Deus quem sabe do nosso futuro. Ele tem ali, na palma da mão dele. Então não adianta ir nesses lugares, porque não vai ter. Em Levítico 19:31 também diz: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. E é verdade, porque quanto mais você vai buscar esse tipo de coisa, esse tipo de informação, você vai dando uma legalidade para o inferno na sua vida, onde espíritos malignos entram na sua vida e começam a arrasar várias áreas da sua vida e destroem a sua vida, a sua casa, seu trabalho, a sua família. Eu digo isso por experiência própria, porque aconteceu comigo e aconteceu com a minha família. Em Levítico 26 também diz: se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Em Levítico 20:27 diz: qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Então aqui, gente, tá muito claro. Tá muito claro. Se eu tivesse lido isso aqui, eu ia falar: meu Deus, Deus não aceita esse tipo de coisa. Porque no livro de Levítico é onde Deus fala com Moisés. E é onde ele passa as instruções de como que Moisés tem que passar para os israelitas, né? A conduta tanto religiosa quanto moral. Então aqui tá escrito, gente. Não pode fazer isso, isso não é de Deus. Isso são espíritos de engano, são espíritos, sim, do inferno, que só vem para, assim como diz na palavra, como Satanás, para matar, roubar e destruir. Então, para honra e glória de Deus, hoje eu tô aqui porque eu conheci a verdade, eu conheci Jesus, e não tem nada diferente disso, não tem nenhum outro tipo de espírito, qualquer coisa além do que está na palavra é do maligno. O nosso Deus, ele é um Deus de sim e um Deus de não. Um Deus não tem e se. Se for isso, é engano e é do diabo. Espero que esse testemunho possa edificar a sua vida, se você se identificou com ele. E se você ainda não conhece, busque ler a Bíblia, busque ler a palavra, porque a Bíblia foi deixada para nós como um manual de vida e nela nós encontramos. Não esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.